parte do coração do Mestre Jesus sobre toda a humanidade. Estamos mergulhados neste mar de bênçãos, no qual podemos absorver toda a energia de que necessitamos, para que a cada dia estejamos mais fortes, mais confiantes, dentro do caminho que nos é proposto pela nossa encarnação. Todos nós aqui estamos para aprender, para crescer. E sabemos que o alicerce deste nosso aprendizado, de toda a nossa vida, são os ensinos do Mestre. E aqui nós recebemos amorosamente dos nossos companheiros que vêm trazer o esclarecimento dos textos de Emmanuel, para que melhor possamos aproveitar esta oportunidade. Que a luz da tua infinita bondade brilhe em nossos corações, esclarecendo os nossos pensamentos e direcionando as nossas atitudes como um verdadeiro cristão. Estamos nos esforçando para seguir os ensinamentos do Mestre. Obrigado, querido amigo. Que a tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide de nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Prevenir é melhor do que remediar, diz um sábio e conhecido conceito. Tudo indica que a pandemia do coronavírus está sob controle. Contudo, devemos nos prevenir quanto à asepsia, principalmente com as mãos. Nós oferecemos álcool em todas as dependências do núcleo. E deixamos a critério de cada um se querem ou não usar máscara. Porém, nós pedimos encarecidamente àqueles que apresentarem algum sintoma de gripe, que, por favor, usem a máscara. Tá bom? As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 42º capítulo, cujo título é Afirmação e Ação. Trata-se de uma passagem de Jesus e está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras, inclusive esta, que vai ser feita hoje. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. Para falar sobre esse tema de hoje, afirmação e ação, é com muita alegria que nós convidamos a companheira Tatiane Rezende, que é palestrante espírita e também colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Tatiane. Boa noite. É um prazer, novamente poder estar aqui com vocês. Quem não me conhece, eu atuo no Jefa, que realmente quando eu vim para Itaúna, foi a casa que eu tive mais, vamos dizer assim, acesso por ser mais próximo à minha casa. Mas eu vim aqui algumas vezes, eu sou apaixonada com o núcleo, mas fica bem contramão, assim, é bem difícil, eu tenho que atravessar a cidade, até brinquei, falei, gente, eu achei que eu não chegava hoje. Itaúna, o que está acontecendo com o trânsito de Itaúna, gente? Está parecendo cidade grande, eu morei 9 anos em Belo Horizonte, eu falei, que é isso? Estou começando a sentir saudade de Belo Horizonte, não, porque eu estou vivendo um pouquinho de novo disso aqui. Então, o trânsito aqui realmente está ficando, Tá bem horário de pico que eles falam, Mas faz parte, a gente sabe que faz parte. Aí o que a gente faz, Sai mais cedo para garantir que se acontecer qualquer eventualidade, você chega lá para o seu compromisso. Esse tema, afirmação e ação, que começa para a gente ali com a passagem de João, relembrando vocês, da paixão que eu tenho, paixão no sentido positivo, em relação ao Emmanuel. Eu gosto muito, muito mesmo, dos estudos que são feitos baseados em seus textos, porque
porque é um espírito que busca, ele não para, ele continua buscando. Ele sempre vai nos trazer mais e mais. Cada texto que você lê, é sempre vamos dizer assim, um acréscimo de conhecimento a mais que a gente tem a oportunidade de vivenciar ali no trecho do Evangelho. Ele aí, nessa passagem, ele coloca uma passagem de João. E aí a gente tem que se atentar, né? Inclusive, eu não sei se vocês já viram a coleção do Evangelho por Emmanuel. Aí tem o Evangelho aqui é Evangelho segundo João. Aí tem os comentários dele, do Evangelho segundo Mateus, segundo Lucas, né? Então, é muito interessante, porque ele abre esses livros falando de quem escreveu, no caso aqui de João. Porque muita coisa é dita. Alguns falam que alguns textos de João não são aceitos, não tem como comprovar que foi ele que escreveu. Então fica sempre aquela incógnita. Só que, né, ele conviveu com Jesus, ele era o apóstolo mais jovem, né, que acompanhou Jesus, que teve essa oportunidade maravilhosa. E aí, Emmanuel, na introdução aqui, só para a gente ter uma noção, né, de quem que a gente está falando, ele coloca que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quem tiver a oportunidade de ler o livro Boa Nova, gente, é maravilhoso, porque são vivências de Jesus mais profundas. E quem tiver a oportunidade de ler os livros de Humberto de Campos, ele é um poeta. Você vivencia, você lê e consegue vivenciar aquele momento. Então, no livro Boa Nova, ele vai falar dessa vivência de Jesus com os apóstolos em passagens muito, muito bonitas. Então, ele coloca em uma das passagens dentro do livro Boa Nova, ele vai falar de Tiago e João, que eram irmãos. E aí ele coloca assim, Humberto de Campos nos informa que Tiago e João eram de temperamento apaixonado, profundamente generosos, tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as suas almas. Então, vocês têm noção da envergadura desse espírito que nós, né, temos a oportunidade de poder ler. O Evangelho de João é considerado o evangelho da maior expressão de amor. É considerado o que mais trouxe a expressividade amorosa de Jesus. Ele também repete alguns textos que tinham nos outros evangelhos, repete. Só que ele, como os outros evangelhos já tinham uma divulgação muito grande, ele passou a escrever alguns fatos que não tinham nos outros evangelhos. Essa passagem, disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou a sua obra. E aí, que passagem é essa? Essa passagem é quando Jesus está passando pela região da Samaria. Vocês lembram da história da mulher samaritana? É nesse capítulo, é no capítulo 4 que tem. Jesus estava conversando com ela, vamos contextualizar a frase, né? Jesus estava conversando com a mulher samaritana e os discípulos foram buscar comida, porque eles estavam com muita fome, eles já vinham de uma caminhada muito longa e Jesus parou, né, para conversar com a mulher samaritana no poço, que eles estavam pegando água, que é quando ele fala, né, da água que você bebe, que você poderá beber, vai matar outro tipo de sede, né? E aí, depois, os discípulos chegam e primeiro eles assustam, né, de Jesus estar conversando com a mulher, e aí, logo depois que ela sai, que ela vai falar que Jesus é o profeta e tudo, os apóstolos falam, mestre, coma, sacie sua fome. E aí, em resposta, Jesus vai e fala com eles. Ele fala assim, não, eu não preciso desse tipo de comida. A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Porque o que alimentava Jesus não era a comida carnal, a comida que sacia o corpo físico.
o que alimentava Jesus saciava sua alma. Ele sabia do propósito dele aqui. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. E o que realmente dava forças, que realmente alimentava para que ele realmente fosse em busca do cumprimento desse propósito, era ele fazer a vontade daquele que enviou, que a gente sabe que foi Deus. Né? Ele falava o tempo todo, do meu Pai. Então, esse alimento é aquele que nós também temos acesso. Todos nós temos. Porque todos nós, no propósito de Deus, é realmente que nós nos tornemos aí espíritos evoluídos. Tem gente que fala assim, eu vou virar anjo, só depende de você. Não depende de mais ninguém. Não, Tati, isso aí é outro patamar, isso é para outra pessoa. Não, isso é para todos nós. E Jesus veio para mostrar isso para a gente. Os apóstolos vieram para mostrar isso para a gente. Só que a gente ainda se apega, né, vamos dizer assim, a comida da carne. Ou seja, as coisas que nos preenchem, vamos dizer, entre aspas, de alguma forma, que nos dá uma saciedade, mas que sempre fica lá no fundo aquele vazio. Porque sacia o físico, mas a alma não. Então Jesus quis colocar para os apóstolos naquele momento com essa fala exatamente isso, e cumprir a sua obra, a obra magistral de Deus, que é mostrar a cada ser que está sobre este planeta que nós vamos sim chegar lá. Lá onde, Tati? Nós vamos chegar no patamar máximo que nós pudermos, porque Deus confiou a cada um de nós essa tarefa. Não foi só a Jesus. Ele enviou Jesus para mostrar, olha aqui onde que vocês podem chegar. Não parem não, busquem. E ele constantemente, através de Jesus, foi colocando isso. Agora, quantos 1000 anos Jesus esteve aqui? E aí a gente tem que parar e pensar. Como que eu estou nesse patamar? Esse texto de Emmanuel, ele vai meio que dar uma saculejada nesse sentido. Porque quando coloca assim, afirmação e ação. Afirmar, quando ele coloca assim para a gente, vamos até começar pelo iniciozinho ali, ó. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Gente, crentes aqui, falando daqueles que acreditam em algo, que realmente têm, né, a crença em algo. Mas acreditar não é executar, não é fazer. Então é fácil nós crermos. Mas a nossa crença está presa só nisso? Eu acredito. Não, eu acredito em Deus. Não, eu acredito em Jesus. Ponto. E aí? E a execução? É fácil acreditar nele. É muito fácil. Mas, a partir disso, o que você está fazendo para, de certa forma, provar que você acredita? Está fazendo alguma coisa? Afirmação e ação. Onde está a sua ação? Está sendo realmente feito algo? E aí, ele coloca lá, alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Gente, de intenção todos nós, né, estamos cheios. Mas, enquanto nós ficarmos só na intenção e não partir para a ação, nós vamos ficar no mesmo lugar. E não foi para isso que nós viemos aqui. E nessa passagem, Emmanuel vai reforçando. Ele coloca lá, entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé,
asseguram ao amigo ou ao vizinho, atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Olha só, quando a gente fica, né, tendo muitas dificuldades, o que a gente faz? A gente desanima. Fala, poxa, eu faço isso, eu tento isso, eu vou ali, e aí você vai deixando aquele sentimento te dominar. A ociosidade é aquela questão de você viver uma preguiça de sair do lugar. Ah, está tão mais confortável aqui, acho que eu vou ficar aqui, vou ficar dessa forma, vou ficar parado aqui, está mais fácil. E aí, o que a gente passa a fazer? Eu finjo que eu realmente estou fazendo algo, buscando algo, e chego para as pessoas e falo assim, não, mas eu estou lendo o Evangelho. Eu boto o joelho no chão todos os dias, leio o Evangelho, converso com Jesus. Isso eu falo com quem? Eu falo isso com o meu vizinho, eu falo isso com um amigo que eu encontro aqui na casa espírita, eu falo isso com as pessoas do meu convívio do trabalho, eu falo isso com as pessoas que não estão dentro da minha casa. Nessa parte que fala ali, asseguram ao amigo ou ao vizinho, por que não colocou aos familiares? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem te conhece de verdade? Não na intimidade mais profunda, que é só uma conexão nossa com Deus, com Jesus, mas no dia a dia, na hora que você queima um arroz, quem é que te conhece de verdade? Na hora que você lava a casa, o cachorro vai lá na lama e vem correndo e suja tudo. Quem é que te conhece de verdade? As pessoas que convivem com você. Não a do trabalho que você vê algumas horas por dia. Não aquela pessoa que você encontra só na quinta-feira aqui na casa, ou em algum outro dia de estudo também. Mas aquele que está lá dentro de casa com você. É ali que você mostra esse lado real. É muito fácil falar, eu estou vivendo o Evangelho, eu sou paz e amor. Aí, quando você chega, e às vezes, vamos supor que você chega de surpresa na casa da pessoa, que acabou de acontecer um negócio desse, e a pessoa está explodindo. Ah, porque esse cachorro, está querendo bater no cachorro, aquele negócio todo. Aí a pessoa olha e fala, vai, mas peraí, é a mesma pessoa? Choca, algumas pessoas ficam chocadas com esse lado real. Então é muito fácil nós apresentarmos aos amigos, vizinhos, uma postura que não é a realidade. Existe um ponto essencial que a gente precisa entender, que nós lemos o Evangelho, nós estudamos o Evangelho, mas o principal é vivê-lo. Porque quando você vive o Evangelho, a sua ação em casa, na rua, vai ser sempre a mesma. E essa é a forma que Jesus veio nos ensinar de agir. Sempre que acontece alguma coisa, quando eu passo a estudar o Evangelho, se eu paro e penso assim, gente, o que faria Jesus se ele estivesse no meu lugar? Muda completamente a sua visão do problema. Na hora. Você ia explodir. Mas você sabe que Jesus não faria isso de forma alguma. E aí você se acalma. E aí você segura a fala. Porque a gente sabe que a palavra proferida, depois de dita, ela não tem como você voltar atrás. Então a gente tem que ter esse peso. Tem que ter esse cuidado. Então é fácil para a gente expor realmente a amigos e vizinhos. Mas pense em como você está agindo de verdade. Ah, não, eu sou uma pessoa muito boa intencionada. Não tem aquele velho ditado de boas intenções, o inferno está cheio? Não basta ter boa intenção. É preciso que você haja dessa forma de coração. É um cuidado que a gente tem que ter. E aí Emmanuel continua. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, quando elas ganham em cima da gente, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Eu vivo uma situação complicada.
mas eu fico lá naquele desânimo, naquela ociosidade lá, sem buscar fazer alguma coisa que me auxilie a sair daquilo. E aí, de repente, o trem chega no extremo. A situação sai completamente do controle. Aí o que a pessoa tem a capacidade de falar? São desígnios de Deus. Ele quis assim. Será? Será que não faltou alguma coisinha? Não tem uma vírgula nesse meio aí, não? Será que você não deixou de fazer o que deveria ser feito? Você preferiu o quê? Vocês conhecem a expressão, né? Empurrar com a barriga. A maioria das pessoas que vivenciam dependendo do problema, ela vai empurrando com a barriga. Eu estou com muito problema no meu casamento. Ao invés de você chamar o seu parceiro ou sua parceira para conversar, você fica evitando para não ter essa conversa que pode ser decisiva para mudar a vida de vocês. Então a gente precisa ter ação para realmente as coisas acontecerem. Porque ficar esperando e depois colocar isso, justificar isso como vontade de Deus, não é correto. E Emmanuel traz essa passagem exatamente tentando despertar para que a gente tenha essa percepção. Poxa vida, será que realmente Deus quer que eu fique sentada aqui esperando? A pessoa está desempregada. Vamos colocar, a pessoa está lá desempregada, não sai de casa, não distribui currículo. Será que ela está esperando a pessoa tocar a campainha da casa dela? Ô, fulano, eu estou precisando de um empregado ali, você não quer trabalhar para mim, não? Não justifica. Quem quer vai atrás. Aí a pessoa fica assim, eu tenho um amigo que ele fala assim, não, Tati, eu tô cansado. Eu estou cansado de distribuir currículo. Eu estou cansado disso, estou cansado daquilo, estou cansado disso, porque eu não aguento mais, eu não consigo emprego. A persistência é essencial. A pessoa desiste, mas há aquela que persiste. Quem você acha que vai ter um resultado melhor? A que desistiu ou a que persistiu? A que persistiu. Por quê? Ela pode não estar encontrando agora porque ainda não chegou onde ela deveria chegar. Mas Deus é perfeito. Se você está buscando aquela velha história, se você está fazendo a sua parte, você pode ter certeza que Ele está fazendo a dele. E no momento adequado, você vai para o local adequado que está preparado para você. Mas eu fiquei lá só um mês. Veja o que aquele um mês proporcionou a você em aprendizado e as pessoas que conviveram com você. E aí você vai para outro emprego. E você até naquele que você se estabiliza. Isso faz parte do nosso processo aqui. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa ir atrás e não ficar achando que é tudo. Não, é tudo responsabilidade de Deus. O tempo todo a gente colocando assim. Não dá certo. E aí Emmanuel continua. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Exatamente isso que eu acabei de falar. Se você está correndo atrás, se você está fazendo sua parte, se você está conciliando a manifestação da vontade de Deus, ali está objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Vai acontecer o que precisa acontecer. Mas tem que ter a execução partindo de você. Né? Então, e ele coloca lá, programa elevado sem concretização é projeto morto. Tati, como assim? Eu falo assim, eu vou fazer um estudo lá na casa espírita. Não, eu vou fazer. Eu já olhei lá os estudos que tem, eu vou fazer. Eu estava pensando melhor, eu vou participar de alguma coisa solidária, eu vou me voluntariar. Eu vou me voluntariar. E você fica nisso. Isso aí, sem concretização, é um projeto morto. Por quê?
eu vou fazer um estudo na casa espírita. Você está vindo em algum estudo? Você está participando? Isso sim é um programa elevado. Porque você está fazendo. Agora, se você fica só na fala, é um projeto morto. Então, se você tem intenção, parta para ação. Tem gente que fala com o Divaldo, eu assisto muito algumas palestras, agora o Divaldo tem feito constantemente, virtual, né, assim, com acesso a todo mundo. Quem tem a oportunidade de estar em Salvador vai presencial, mas a gente vê pela internet. E ele fala que tem gente que chega para ele e fala que não faz trabalho solidário porque não consegue construir uma mansão do caminho. Gente, se você pega, põe água para cachorro de rua, põe comida para cachorro de rua. Se você pega, vai fazer uma visita para os doentes no hospital, que a família às vezes só enxota lá no hospital e deixa lá. Hoje tem pessoas pagas para ficar de acompanhante no hospital. Não tira o mérito daqueles que realmente têm que trabalhar e tudo, não, mas tem gente que poderia estar lá, mas prefere pagar alguém para ficar com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio. Vai fazer uma visita a essas pessoas. O asilo, como eles ficam felizes quando recebem as pessoas lá. Porque os filhos deixam lá e nunca mais voltam. Alguns vão, mas a gente sabe que a maioria realmente só deixa. Deixa, como se fosse um pacote. Então faça. Não fique na vontade. Eu morro de vontade de ajudar uma instituição que trabalhe com crianças. Vá conhecer a instituição para ver em que você pode ajudar. Às vezes você é ótimo no violão, vai dar uma aula de violão para essas crianças distrair a cabeça. Às vezes você é ótimo no crochê, vai ensinar a fazer crochê. Ah, não, mas tem menino também. Tem menino que é melhor que menina para fazer crochê. Não existe isso de que é coisa de homem, coisa de mulher, não. Isso é habilidade. A pessoa desperta a habilidade. E às vezes quem vai despertar essa habilidade nela é você. Só está faltando alguém para mostrar para ela o caminho. Mas você prefere ficar sentado, às vezes, o sábado inteiro, por exemplo, na frente da televisão. O que aquilo te acrescenta? Pegue meia hora do seu dia. Meia hora. Faça algo. Ah, não, mas eu não sei, assim, como que eu posso começar? Começa dando bom dia para as pessoas na rua. Aquelas que você vê que estão meio cabisbaixo. Arranque sorriso das pessoas. Isso muda o dia de uma pessoa. É essencial que a gente tenha essa noção. Isso é atitude, isso é ação. Não é só falar, não é só afirmar. Ah, não, eu vou fazer isso. É fazer. Inclusive, teve uma palestra de Divaldo, há umas 3, 4 semanas atrás, quem depois tiver a oportunidade de ver que foi num domingo, que ele recebeu, durante a semana, na reunião mediúnica, uma mensagem de Bezerra de Menezes. Acho que eu até coloquei aqui o que Bezerra vai e coloca. Bezerra colocou, aliás, eu até escrevi assim, vou resumir nas minhas palavras o que o Bezerra de Menezes quis dizer. Ele foi claríssimo, a mensagem é linda, maravilhosa, mas é claríssimo. Por favor, pare de falar, simplesmente faça. Essa foi a mensagem de Bezerra de Menezes. Ele falou que o mundo, nesse momento, não precisa de falas, precisa de ação, de atitude. Ele deixou isso claríssimo na mensagem dele. Ah, não, eu falo. Onde está a ação? E aí Bezerra termina a mensagem falando, por favor, façam algo. O mundo precisa disso agora. De pessoas de atitude, de pessoas que realmente ajudem
todos aqueles que estão precisando. Um sorriso, uma pessoa que cai na rua, gente, é estranho, porque às vezes a pessoa cai na rua e ninguém para ajudar. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Como é que é? A pessoa passa assim, olha, e vai embora. Então, tenha atitude. Ah, não, mas Tati, eu vou atrasar para chegar no trabalho. Às vezes esse atraso vai evitar de você ser atropelado ali na frente, porque vocês sabiam que muitos imprevistos que acontecem é para nos salvar de algo? A maioria deles. Então a gente tem que se atentar a isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. Deus não expressaria propósitos a esmo. Gente, Deus não faz nada por fazer, não. Se Ele tem o propósito para a gente, você pode ter certeza, está muito bem designado. Só que você tem que fazer a sua parte. Os projetos de Deus para cada um de nós são maravilhosos. Mas o que nós estamos fazendo para alcançar esse propósito que Ele tem para a gente? Isso depende de cada um de nós. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. No caso, Jesus coloca claramente para a gente que Ele veio fazer a vontade do Pai e cumprir a obra do Pai. Só que, qual que é a atenção nossa? Ele veio para fazer isso, Ele veio para executar a vontade do Pai, mas quem que executou? Foi Deus? Foi Jesus. Tinha que cumprir a obra do Pai? Tinha, mas não era Deus que tinha que cumprir, era Jesus. E Ele veio, passou por tudo que Ele tinha que passar, sem medo. As pessoas têm mania de, às vezes, traduzir as colocações de Jesus. Jesus teve pavor, Gente, olha a envergadura desse Espírito, Ele sabia o que Ele tinha que passar aqui. Ele sabe qual que era a dor de Jesus? Era partir e não ter mais o convívio diário com aqueles espíritos que Ele já tinha designado, que ia vir para trabalhar com Ele. Essa era a maior dor que Ele tinha. Porque Ele sabia o que Ele tinha que passar. Tanto que a gente vê em várias obras, principalmente Emmanuel, coloca para a gente que nos momentos mais cruciais dos desencarnes, dos apóstolos, do próprio Jesus, o trabalho no plano espiritual para que ele não sentisse o físico era fenomenal. Eram espíritos colocando bálsamos nas feridas. Então ele sabia e ele executou muito bem isso. Então nós também temos realmente que cumprir a obra que nós viemos cumprir aqui. E cada um sabe da sua. A gente tem mania de falar que não sabe, mas a gente sabe. Lá no fundinho a gente sabe. Porque o Evangelho é uma cartilha para a gente. Se você segue essa cartilha, você sabe sim o que você veio fazer e o que você tem que fazer. E aí ele continua lá. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Então não era só o desejo de Deus. Era o que dependia dele, ele fazia. E ele executou isso muito bem. Foi uma aula para a gente, né? A gente tinha que aprender com ele. Não é razoável permanecer o homem em referências infidáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. Gente, se eu não faço a minha parte, eu vou continuar até culpando Deus pelas coisas que dão errado. Poxa, eu não consigo. Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não ganho na Mega Sena. Falando isso, acumulou de novo, né? 300 milhões. Nossa Senhora. Eu falei, uai, mas é questão de sorte. Ele falou, não, é porque eu não jogo. Então, assim, gente, uai, pelo amor de Deus, né? Então,
A gente realmente tem. Se eu quero ganhar, vamos supor, vou colocar essa ideia da Mega Sena. Eu tenho que pelo menos jogar um cartãozinho. Né? Então, assim, são esses detalhezinhos que a gente realmente deixa passar. Né? E aí quem acaba perdendo mais é a gente. Né? Agora, por exemplo, pode perder 300 milhões. Ó. Já recebi 300 chamadas no WhatsApp. Vamos fazer bolão, vamos fazer bolão, fazer bolão. Eu sou uma das que fala assim, eu não ganho não, é porque eu também não jogo. É questão de saber que não tem sorte mesmo. Quem sabe, né? Agora fiquei até tentado, não, falando a palestra assim, de Mega Sena, quem sabe, né? Ó, ai, ai, quem dera. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Tati, o que é indevassável? Que não está ao alcance da visão de ninguém. Só de Deus. E aí ele coloca assim, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. Gente, vocês têm noção do plano de Deus para cada um de nós? Planos indevassáveis. Que não está na capacidade de ninguém nem imaginar. E aí você fala assim, mas será que é real? Claro que é real. Deus criou cada um de nós por acreditar em cada um de nós. Na última palestra lá no GF, eu falei assim, sabe quem não acredita? Nós mesmos, nós não acreditamos em nós. Por isso é mais fácil ficar preso ao desânimo e não agir. Por isso é mais fácil ficar quietinho no meu canto e não agir. Sabe por quê? Quando nós agimos, quando nós realmente partimos para a ação, nós estamos literalmente dando a cara à tapa. Vão vir consequências. E muitas vezes nós nos achamos sem preparação para essas consequências. Mas se Deus te colocou aqui, é porque você está preparado para tudo. Ele sabe disso. Será que você também já sabe disso? Nós estamos capacitados a tudo. Só depende de quem? De Deus? Só dele? É dele que depende? Dele dependia colocar a gente aqui. Já colocou. Depende de cada um de nós. A ação vai partir do momento em que você se colocar predisposto a isso. E aí você vai colher tudo aquilo que você estiver plantando. É interessante essa questão da gente plantar. As ações que nós temos são plantios que nós fazemos. Então, se eu ajo de uma maneira ruim, é óbvio que eu vou colher algo ruim. É aquela velha história. Será que se eu plantar manga, eu vou colher laranja? É óbvio que não. Então, se eu estou plantando manga, eu vou colher manga. Se eu estou plantando ódio, eu vou colher ódio. Se eu estou plantando amor, eu vou colher amor. Só que qual que é o maior erro do ser humano? A gente planta hoje, agora, coloca a sementinha lá na terra, mas nem brotou, mas tem 5 minutos já. A gente é assim. Eu fiz uma horta lá em casa. Esses dias eu falei com meu marido, falei, pelo amor de Jesus Cristo, Nossa Senhora, e tudo quanto é santo que tiver. Gente, pensa no trem que você tem que ter paciência. Aí eu fui olhar um negócio lá, plantei a beterraba. 4 meses. Eu falei, não é possível, coloquei o negócio na terra só daqui 4 meses que eu vou poder colher. Não é possível trem desse, não. Cenoura, cento e tantos dias. Não sei o quê, 90 dias, não sei o quê. Falei, gente, não é possível um negócio desse, não. Aí hoje, eu, na maior alegria da minha vida,
sirvo para ele. Falei, amor, olha a salada aqui de casa. Já tem tempo, viu, gente, que eu comecei a fazer a horta. E cheguei hoje, beterrabinha ralada da horta, cenourinha ralada da horta, tomatinho picado da horta. Eu falei, gente, se eu não tivesse tido paciência, eu não ia colher nada do que eu estou colhendo hoje. Estou falando da horta lá, mas isso se aplica à nossa vida. O problema é que a gente quer colher nessa encarnação. E às vezes aquela atitude, aquela ação sua é para uma colheita de uma próxima encarnação ou de um plano que você vai ficar por um tempo antes de reencarnar. Ou quem sabe daqui 2, 3 encarnações. Nós não sabemos. O importante é plantar sabendo que o plantio é livre. Você planta o que você quiser. Lá em casa, meio igual eu estou falando, eu fiz a horta, tem tudo que vocês imaginar. Não como tudo que eu plantei. Aí eu fico assim, quem gosta disso, quem gosta daquilo, quem gosta do quê? Mas eu plantei. Está lá. Mas se eu plantei, mesmo que eu não coma, eu vou colher. Aí eu tenho brincado que eu tenho que aprender com meus negócios, porque agora eu plantei, eu tenho que aprender, né? E a gente aprende. A tal da hora pronobis mesmo, pelo amor de Deus, gente, eu não sabia nem o gosto que a trem tinha, não. Eu estou comendo, parece que estou comendo um matinho normal, alguma coisa assim. Você acostuma com o sabor das coisas. Então você se acostuma com ações que realmente vão trazer algo de bom para você. Faça esse teste com você mesmo. Vamos supor que você está indo para o trabalho, viu alguém que você vê que está mais triste assim, bom dia, Deus abençoe seu dia. Faça alguma coisa que realmente mude aquela pessoa. Às vezes você está passando na praça, o pessoal tem o hábito de sentar na praça, e às vezes você passa, você vê que tem gente chorando, você vê a pessoa está sozinha no banco lá. Será que custa chegar e falar assim, está tudo bem? Falo, não, mas eu não vou parar não, porque a pessoa vai querer contar a vida dela. Só que ali você pode salvar uma vida. Em 5 minutos de conversa você pode salvar uma vida. Sem você nem ter noção disso. Então, assim, tenha esse olhar para que realmente você possa fazer a diferença. Mas é fazer, não só falar. E outra coisa, não precisa falar para ninguém que você está fazendo ou deixando de fazer. Não precisa ir contar para os amigos, para os vizinhos, não. Faça por você mesmo, para o seu crescimento pessoal. E você vai ver o tanto que isso vai melhorar a sua vida. Tenha esse olhar, tenha esse cuidado. Então, esse texto de Emmanuel, ele vem reforçar isso. Afirmação e ação. Não fique só na afirmação. Não fique só na fala. Parta para a ação. Escute Bezerra. Pare de falar. Simplesmente faça. Não precisa ser nada grandioso. Porque o menor gesto que você faz aqui é gigantesco aos olhos de Deus. Então faça isso. E vocês vão ver que a vida de vocês, lá no fundo do seu coração, vai ser muito melhor. Então é essa mensagem que Emmanuel nos passa, nos traz. Eu vejo que o tempo nosso ali está já esgotando. Então eu agradeço vocês, espero que possam ter compreendido mesmo a mensagem e que possam colocar isso em prática, né? E passar a fazer. E se vangloriar, porque não precisa ter ninguém vendo. Quem importa está vendo o que você está fazendo. Boa noite.